Fala galera, beleza? Aqui é o professor Keyson Sucesso e hoje eu trago no canal uma revisão muito especial de trigonometria envolvendo conhecimentos básicos do seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente e adição de arcos, adição e subtração de arcos. Então vem comigo, acompanhe essas resoluções porque na aula do se eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vem conferir essa revisão, galera. Beleza! Questão de número 1. Ele diz o seguinte: sendo o seno de x 4/5, calcule cosseno de x. Muito bem. Então nós vamos pegar essa informação e jogar no triângulozinho retângulo, tá? Ó. Então nós vamos fazer o seguinte, veja bem, ó. O seno de um ângulo nada mais é do que o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então esse outro cateto que vai estar adjacente ao ângulo, ó, eu vou chamar de y. E nesse momento aplicar o teorema de Pitágoras, né? Ó, 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais y ao quadrado. 25 é igual a 16 mais y ao quadrado. E com isso, y ao quadrado vai ser 25 menos 16, 9. Logo, ó, o y é a raiz de 9, que por sua vez é 3. Como a questão pede o cosseno do ângulo, então, ó, cosseno de x é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Beleza? E com isso eu finalizo a primeira questão da revisão. Sucesso total. Show! Questão de número 2. Vamos lá, galera. Sucesso total, ó. Sabendo-se que cosseno de x é 4/5, com o x maior que 0 e menor que π sobre 2, determine a secante. Olha que bacana, né? Ó. Uma questãozinha bem tranquila, ó, onde você tem que lembrar o seguinte, ó. A secante do ângulo é justamente o inverso do cosseno. Ah, professor, então se ele me deu o cosseno, a secante é só inverter a fração? Justamente. Muito bem, ó. Então vai ficar 5/4. Beleza? Sucesso total, hein? Show! Questão de número 3. Sabendo-se que cosseno de x é igual a 12 sobre 13, calcule seno de x. Muito bem, vamos recorrer ao triângulo retângulo, ó, e usar a definição, né? Ó. Nós temos aqui o triângulo retângulo. Vou chamar aqui de x, ó. E o cosseno nada mais é do que o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos considerar que o cateto oposto ao ângulo x seja y. E aí nós vamos trabalhar inicialmente com o teorema de Pitágoras, na verdade, ó. Muito bem, então nós temos 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais y ao quadrado. 169 é igual a 144 mais y ao quadrado. Y ao quadrado vai ser 169 menos 144, que por sua vez 25. Portanto, o y vai ser igual a raiz de 25, que é 5. Feito isso, a questão pede o seno do ângulo. E aí a conclusão que nós temos que o seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Sucesso total. Tamo junto, turma. Show! Questão de número 4. Diz o seguinte, ó. Se o seno de x é igual a menos 5 sobre 13, com o x pertencente ao quarto quadrante, determine cossecante de x. Olha só. A cossecante do ângulo é justamente o inverso do seno. E como foi dado o seno
na questão, né, ó, nós temos aqui, ó, que o seno de x, ó, é justamente menos 5 sobre 13. Então, o que é que nós vamos fazer, ó? Nós vamos igualar e fazer o seguinte, ó, inverter a fração. Menos 13 sobre 5. E lembrar o seguinte, ó, como está no quarto quadrante e o seno é negativo, a cossegante também vai ter que ser negativa. Ela vai manter o mesmo sinal do seno, tá, gente? Então, ó, foca no setaco, ó. Setaco 12, 13, 14, que é justamente o primeiro. O seno é positivo no primeiro e segundo quadrante. A tangente, ó, primeiro e terceiro. E o cosseno, primeiro e quarto. E aí, do seno, nós temos a cossecante. Da tangente, a cotangente. E do cosseno, a secante. E aí, memorizando onde as funções são positivas, automaticamente você vai descobrir onde elas são negativas. Beleza? Sucesso total. Vamos adiante. Show! Questão de número 5 diz o seguinte: se o cosseno de x é 3/4, com x maior que 3π sobre 2 e menor que 2π, determine tangente de x. Veja o seguinte, ó. Essa parte aqui pra gente está querendo dizer que a situação está ocorrendo no quarto quadrante, beleza? Por isso que o cosseno está positivo, ó. Cosseno está sendo 3/4. E com isso a questão pede a tangente. Então vamos lá. Vamos pegar essa informação e jogar no triângulo. Beleza? Muito bem. Então vamos nós, ó. O ângulo é x, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e aqui eu vou chamar de um certo y. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos, ó, 4 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, igual a 3 ao quadrado, mais y ao quadrado, ó. 16 é igual a 9 mais y ao quadrado. Y ao quadrado vai ser 16 menos 9. Deixa eu só ajeitar aqui. 16 menos 9, que é 7. E aí o y passa a ser a raiz de 7. Beleza? Muito bem. Como a questão está pedindo a tangente desse ângulo, nós vamos pegar o cateto oposto, que é a raiz de 7, sobre o adjacente, que é 3. E como a situação ocorre no quarto quadrante, a tangente vai ser negativa. Beleza? Ó, sucesso total. Show! Questão de número 6. Ele diz assim: considere o triângulo ABC abaixo, o retângulo em C, com alfa igual a 30 graus, sendo o ângulo BAC, e AC 4 raiz de 3. Determine sua hipotenusa. Então, nós temos aqui, ó, AC 4 raiz de 3, e a hipotenusa eu vou chamar de um certo x, onde eu posso trabalhar com o cosseno do ângulo 30, ó, cosseno de 30 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ora, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, ó, igual a 4 raiz de 3 sobre x, onde podemos tome buff, cancelar a raiz de 3 com a raiz de 3, fica 1 aqui, e aplicar o cruz credo, ó. Dessa forma, o x é igual a 8. Beleza? E aí também nós poderíamos focar na dica, que é o seguinte, não custa nada lembrar, né? Ó,
que facilita também na hora da resolução, que é a seguinte, ó. Quando você tem um triângulo retângulo e o ângulo sendo 30 graus, ó, se o cateto oposto ao ângulo de 30 eu chamo de L, a hipotenusa é o dobro e o adjacente é o valor do L raiz de 3. E claro, fazendo a comparação, né, com o triângulo que foi dado, nós facilmente percebemos o que, ó, que o ângulo aqui é 30, aí ele te deu, ó, 4 raiz de 3, o oposto seria 4 e a hipotenusa o dobro, 8. Beleza? Só para deixar bem claro, né? Tá bom, gente? Sucesso total, tamo junto, show! Questão de número 7, ele diz assim, ó, num triângulo retângulo temos que tangente de x é igual a 4, que nós podemos escrever, né, ó, 4 sobre 1. Se x é um dos ângulos agudos desse triângulo, qual o valor do cosseno de x? Beleza, ó, para efeito de representação, ó, ilustraçãozinha, nós vamos desenhar aqui o triângulo, o ângulo x, a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente, e aí eu vou chamar a hipotenusa de y. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que y ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Poxa, professor, que tranquilidade, hein? Beleza, professor, estou entendendo direitinho toda essa explicação. Ótimo. Então vamos lá. Y é a raiz de 17. Como a questão pede o cosseno do ângulo, e ele diz que é agudo, então vai ser positivo, não é verdade? Então vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí, para tirar essa raiz do denominador, racionalizamos, ó, multiplicamos em cima e embaixo pela raiz quadrada do próprio número. Então vai ficar raiz de 17 em cima e 17 embaixo. Concluindo aí a resposta, tá bom? Sucesso total, show! Questão de número 8. Uma escada de 8 metros foi encostada numa parede, de tal forma que o ângulo da escada com o chão foi de 60 graus. Determine a altura que a escada se encontra do chão. Beleza. Então nós vamos fazer aqui um esboçozinho, ó. Tranquilo. Vamos considerar que aqui seja o 60. Ele quer saber essa altura. E aqui 8 metros. Beleza. Então, como o H encara o ângulo, ele está oposto ao ângulo e o 8 representa a hipotenusa. Então, por definição, nós vamos trabalhar com o seno desse ângulo. Seno de 60 é o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2, ó. E aí, ó, simplificando os denominadores por 2, tome bufo, né? Fica 1 e 4. H é 4 raiz de 3 metros. Beleza? Sucesso total, hein? Questão de número 9. Sabendo-se que cosseno de x é igual a 5 sobre 13 e x é maior que 3π sobre 2 e menor que 2π, determine cotangente de x. Beleza. Então, antes de mais nada, nós sabemos que se o x é maior que 270 e menor que 360, essa situação está ocorrendo no quarto quadrante. Como é que eu sei, né, professor? É só lembrar do ciclo trigonométrico, tá? Ó, onde você faz isso aqui, ó. Ó, 0, 90, que é π sobre 2, 180, que é π, 270, ó, 3π sobre 2 e 360, 2π. E claro, de 0 a 90 sempre é o primeiro quadrante, de 90 a 180, segundo quadrante, de 180 a 270, terceiro, e de 270 a 360, o quarto.
Então, por isso que ele deu, ó, o cosseno positivo, ó. Tranquilo? E com isso nós vamos jogar essa informaçãozinha no triângulo, ó. Um triângulozinho retângulo. E aplicar a definição. Tranquilo? Muito bem. Então, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vou chamar de y, o cateto oposto, e aplico Pitágoras, ó. Então, vou ter 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais y ao quadrado. 169 é igual a 25 mais y ao quadrado. Y ao quadrado vai ser 169 menos 25, dá justamente 144, que por sua vez fica 12, ó. Raiz de 144, 12. Feito isso, nós temos que a cotangente do ângulo, a cotangente é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Como está no quarto quadrante, negativo. Beleza? Sucesso total, hein? Show! Questão de número 10. Sabendo-se que secante de x é 25 sétimos e x é maior que 0 e menor que π sobre 2, determine a cossecante. Essa situação aqui está ocorrendo no primeiro quadrante. Perfeito, professor. Então, primeiro quadrante. Feito isso, nós vamos jogar no triângulo. E aí vai ficar como, ó? Secante é a hipotenusa sobre o adjacente. Chama de y e aplica o teorema de Pitágoras. Então vai ficar 25 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais y ao quadrado. 25 ao quadrado, 625. 7 ao quadrado, 49. Mais y ao quadrado. Então, y ao quadrado vai ficar 625 menos 49, que dá 576. E aí o y passa a ser a raiz quadrada de 576, que por sua vez é 24. Tendo o valor do y, que representa o cateto oposto, nós vamos concluir a questão dizendo que a cossecante é o inverso do seno. Então vai ser a hipotenusa sobre o cateto oposto. Beleza? Sucesso! Show de bola! Questão de número 11. Calcule o valor de seno de 75. Então vamos fazer o seguinte, ó. Seno de 75, eu posso dizer que é o seno de 30 mais 45. Adição de arcos, né? E aí eu tenho uma formulazinha que é o seguinte, ó. Seno de A mais B é seno A vezes cosseno B mais seno B vezes cosseno A. E aí, caso você queira memorizar, pode fazer assim também, ó. Na minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Beleza? Muito bem, então aqui faz o papel do A e do B. E aí eu vou fazer a aplicaçãozinha da fórmula, ó. Seno de 30 vezes o cosseno de 45, mais o seno de 45 vezes o cosseno de 30. Vamos fazer a substituiçãozinha aqui, ó. O seno de 30, professor, é 1/2. Beleza. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, multiplicando os numeradores das frações, nós temos, ó, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Sobre 2 vezes 2, 4.
Somar frações que têm o mesmo denominador nada mais é do que você conservar o número que está no denominador e somar os numeradores. Raiz de 2 mais a raiz de 6, tudo sobre 4. Beleza? Sucesso total. Show! Questão de número 12. Ele diz, calcule cosseno de 15. Tranquilo? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Cosseno de 15, eu posso pegar 60 menos 45, ou posso pegar 45 menos 30, né? Então, esse aqui vai fazer o papel do A, e esse aqui vai fazer o papel do B. Veja bem, o cosseno de A menos B, subtração de arcos, vai ser cosseno A vezes o cosseno B, mais seno A vezes seno B. Cosseno menos, o seno é mais. Cosseno mais, o seno é menos, beleza? Então, se porventura aqui fosse mais, lá seria menos. Show? Beleza, professor. Então vamos adiante, galera. Ó, pouco papo, só sucesso. Ó, cosseno de 60 vezes o cosseno de 45 mais o seno de 60 vezes o seno de 45. Professor, que questão top, professor. Tô entendendo. Maravilha, ó. Cosseno de 60, 1/2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Multiplicando em cima vai ficar 1 vezes raiz de 2 sobre 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6 sobre 2 vezes 2, 4. Mantendo o denominador, que é o mesmo, ó, conserva, e soma os numeradores. Raiz de 2 mais a raiz de 6 sobre 4. Beleza? Sucesso total, hein? Show! Questão de número 13. Calcule o valor da expressão seno de 6x mais o cosseno de 12x, sabendo que x é igual a 5 graus. Beleza? Então vamos nós, ó. Seno de 6x mais cosseno de 12x. Isso é igual ao seno de 6 vezes 5 mais o cosseno de 12 vezes 5, que por sua vez vai ficar seno de 30 mais o cosseno de 60. Ora, o seno de 30, 1/2. O cosseno de 60, também meio. Então, meio mais meio, ó, repete o denominador e soma os numeradores. Então, vai ficar 2 sobre 2 igual a 1. Beleza? Sucesso total! Show, galera! Vamos lá, é nóis! Questão de número 14. Sabendo que seno de x é igual a 4/5 e cosseno de y é igual a 12 sobre 13, calcule seno de x mais y. Então, observe que nós vamos ter duas situações distintas em que eu vou pegar dois triângulos, né? Um relacionado com o ângulo x e o outro relacionado com o ângulo y. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, relacionado ao x, ó. Seno de x, cateto oposto, hipotenusa. Então eu vou chamar aqui, por exemplo, de A. Para achar o A, eu vou aplicar Pitágoras, tá bom? Então, ó, 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais A ao quadrado. Então, fica 25 é igual a 16 mais A ao quadrado. Então, A ao quadrado vai ser 25 menos 16, que é 9, né? E aí a conclusão que eu tenho é que o A é 3. Então, quem é o cosseno de x? É o adjacente sobre a hipotenusa. 3/5. Aí, da mesma forma, eu vou pegar aqui, ó, um outro
triângulo, envolvendo agora o y. Então, vou fazer assim, ó. Olha aí. Cosseno de y, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aqui eu vou chamar de b. Aplica Pitágoras. 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais b ao quadrado. Ó. 169 é igual a 144 mais b ao quadrado. Então, b ao quadrado vai ser 169 menos 144, 25. B é 5. Então, o seno de y é igual a 5 sobre 13. Beleza. Agora nós vamos trabalhar no que ele está pedindo. Ó. Ele quer o seno de x mais y. Então, vai ficar seno x vezes cosseno y mais seno y cosseno x. Vamos substituir. Seno x, 4/5. Cosseno y, 12 sobre 13. Mais seno y, 5 sobre 13. Cosseno x, 3/5. Então, multiplicando, ó, 4 vezes 12, 48, sobre 5 vezes 13, 65, mais 5 vezes 3, 15, 3 vezes 5, 65. Soma de frações que possuem o mesmo denominador, repete o denominador e soma os numeradores. 48 com 15 vai ficar 63. Então, resposta 63 sobre 65. Beleza? Sucesso total, hein? Show! Questão de número 15. Sendo o seno de x 12 sobre 13, calcule o cosseno de 60 mais x. Então, nós vamos pegar um triângulo retângulo e usar a definição ó, do seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Tranquilo? Aqui eu vou chamar de um certo y. E aí vamos aplicar o Pitágoras. Ó. 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais y ao quadrado. 169 é igual a 144 mais y ao quadrado. Então aqui vai ficar y ao quadrado é igual a 169 menos 144, 25. Y vai ser a raiz de 25, que é 5. E aí, o cosseno de x passa a ser, ó, cateto adjacente sobre a hipotenusa, 5 sobre 13. A questão está pedindo o cosseno de 60 mais x. Então, aqui vai ficar cosseno de 60 vezes o cosseno de x menos o seno de 60 vezes o seno de x. E agora é só desenvolver. Substituição, né? Porque ó, o cosseno de a mais b nada mais é ó, do que o produto dos cossenos menos o produto dos senos. Beleza? Ó? Sucesso total. Ó. Então vamos substituir. Ó. Cosseno de 60, 1/2, vezes o cosseno de x, que é 5 sobre 13, menos o seno de 60, ó, raiz de 3 sobre 2, vezes o seno de x, ó, 12 sobre 13. Repete.
Então nós vamos ter aqui a multiplicação, ó, 1 vezes 5 dá 5, 2 vezes 3, 26, ó, menos 12 vezes a raiz de 3 sobre 26. Repete o denominador, que é o mesmo, e subtrai os numeradores, ó, 5 menos 12, raiz de 3. Beleza? E aí, galera, chegamos ao fim dessa belíssima revisão. Eu conto com o apoio de vocês. Assistam, deixe seu comentário no vídeo, deixe seu joinha, seu like, compartilha com os amigos para que mais pessoas tenham a oportunidade de assistir. E aquela história, estou aqui sempre disposto para fazer o melhor por vocês, tá bom? Gratidão, sucesso total e estamos juntos nessa conquista aí. Valeu, gente. Um abraço forte e até o próximo encontro. Sucesso total, hein? Show!